Silenciosa, perigosa e sem cura, a hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, tem matado mais brasileiros hoje do que há uma década. E por isso a gente está aqui hoje com o Dr. Alexandre Rodrigues, cardiologista. Eu queria jogar para ele agora e pedir para ele se apresentar. É uma honra receber você aqui, doutor. Agora se apresenta, conta um pouquinho para a gente da sua história, de como você chegou até aqui. Tá joia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Falando sobre um tema tão importante, tão prevalente aí na saúde. Meu nome é Alexandre Rodrigues, né? Eu sou professor, doutor Alexandre Rodrigues. Sou formado na FAMEMA em 1994. Fiz residência em cardiologia, em ecocardiografia. E meu doutorado foi feito na Unesp, em Botucatu, né? Atualmente eu trabalho no Instituto do Coração de Marília como cardiologista e ecocardiografista. Doutor, e para começar, uma pergunta assim bem leiga. Como a pessoa desenvolve a hipertensão? O que acontece para ela desenvolver a hipertensão? Bom, a hipertensão arterial, ela é sistêmica, né? Envolve vários sistemas, né, para a pessoa ter uma hipertensão arterial. Por isso do nome hipertensão arterial sistêmica. Primeiro existe uma base genética, né, uma base hereditária. Então tem alterações genéticas que a pessoa pode ou não herdar dos seus familiares e que vai aumentar a probabilidade de desenvolver a hipertensão em algum momento de sua vida. Existem fatores também relacionados ao estilo de vida, né? Uhum. O sedentarismo, o estresse, pessoas que são muito ansiosas, a alimentação, Uhum. o tabagismo, o consumo de bebida alcoólica. Então, hábitos de vida da pessoa que vai propiciar a uma pessoa que já tem uma tendência a ter pressão alta a desenvolver a doença. Os fatores ambientais também, né? Hoje nós vivemos de uma forma muito corrida, situações de estresse, de ansiedade, ambientes, às vezes, principalmente nos grandes centros, né? Muito barulho, trânsito, e tudo isso acaba acarretando também no desenvolvimento da doença. E todos esses fatores envolvidos, eles vão levar a alterações no sistema nervoso, no sistema renal, né? Tem um sistema que chama sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um dos principais reguladores da pressão arterial. E aí leva a alterações nesses sistemas responsáveis pelo controle da pressão arterial e acaba desenvolvendo a doença conhecida como pressão alta ou hipertensão arterial. Doutor, e depois que essa doença se instala, ela é controlada ou ela é curada? Uma vez feito o diagnóstico da hipertensão arterial, a gente consegue controlar essa doença, né? Eh, É uma doença sem cura. em alguns casos, né, que a pessoa tem, vamos dizer assim, tem hábitos de vida bastante errados, né? Uma pessoa que não faz nada, assim, não faz exercício, come errado, fuma, bebe, é Faz tudo que não obesa, pode tudo que não fazer. pode. Ao De extremo. repente, essa pessoa corrige tudo isso e ela controla a pressão dela. E a Uhum. pressão acaba normalizando. Uhum. Mas ela fez um tratamento da hipertensão. É um tratamento não medicamentoso. E a pressão ficou controlada. Então, pode ser que essa pessoa não precise de medicamento. Mas se ela voltar a mudar os hábitos dela novamente, Uhum. com certeza vai Volta. voltar a ter pressão alta novamente. E como Entendi. funciona o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é sempre um desafio, né? Porque a hipertensão arterial, geralmente as pessoas são assintomáticas, né? As pessoas não sentem nada e acham que está tudo bem, né? É muito corriqueiro no nosso dia a dia, no consultório, você pegar, tá conversando como nós aqui, né? A pessoa não está sentindo nada e a hora que eu vou examinar, a pressão está 18/10, 20/10, né? Uhum. E Ontem eu não estava muito legal, passei um pouco mal, aí fui na PS pra receber atendimento. Minha pressão sempre foi 10/8, no Minha máximo também. 11, assim, sempre foi baixa. Aí eu cheguei lá 12/8. É uma pressão normal, né, considerada sim, normal. sim, Mas aí na hora eu falei: "Nossa, minha pressão nunca foi 12". E a gente não sente nada, né, na verdade, assim, exatamente. o que eu estava sentindo de passando mal, pra mim não tinha nada relacionado a isso, mas sobe, né, acaba subindo sem a gente perceber. E a forma de fazer o diagnóstico é medindo, né? Sim. Então, uma avaliação médica rotineira, um check-up, né? Mesmo que não tenha nada, é importante estar fazendo. Se a pessoa tem um histórico na família de hipertensão Uhum. arterial, em parentes de primeiro grau, principalmente,
ela tem que ficar mais atenta. Principalmente as pessoas que não têm bons hábitos, né? Ela tem que falar, bom, meu pai é hipertenso, eu não tenho bons Uhum. hábitos, então pode ser que eu desenvolva Uma hipertensão. Então tem que predisposição medir, aí. Sim. porque sintomas realmente eles são muito inespecíficos na grande maioria das vezes, né? Doutor, e se eu medir a pressão e estiver muito alta, em que momento eu sei que eu preciso de medicação? Porque é medir a pressão, tomo um remédio, iguala, né? Fica Abaixo. abaixo, tranquilo. Como eu sei que eu preciso tratar aquilo? Se der mais vezes, como é que funciona? Bom, é uma pergunta assim que tem várias situações que a gente pode encaixar a sua pergunta e responder de forma diferente, Uhum. mas de um modo assim bem geral. Mesmo se a pessoa não estiver sentindo nada e tiver um nível pressórico muito elevado, isso é um alerta. Quer dizer, passou de 160 por 100, né? Já é um nível de pressão mais elevado. Só para eu tentar responder melhor, eu vou explicar como que é a classificação da hipertensão. Uhum. Uhum. A gente classifica a hipertensão primeiro pelos níveis pressóricos, né? O que é considerado normal é o 12 por 8. Vamos falar assim que é mais simples, em vez de 120 A por sua. 80, A né? minha. É o 12 por 8. Um normal alto seria o 13 por 8,5, né? Até Uhum. 13 por 8,5 é um normal alto. A hora que chegou ali nos 14, aí já é alterado. E a mínima chegou no 9, realmente já é alterado. Então, chegou igual a 14 ou igual a 9, a pessoa já está na faixa de hipertensão. Uma vez nessa faixa de hipertensão, aí vai crescendo. De 14 até 16, da pressão máxima. E a mínima, de 9 até 10, é a hipertensão grau 1. De 16 a 18. E de 10 a 11, a mínima, é a hipertensão grau 2. Acima de 18 e acima de 11 é a hipertensão grau 3. Então, depende em qual estágio essa pessoa, em qual grau de hipertensão essa pessoa está, às vezes eu tenho que já medicar de imediato, naquele Uhum. primeiro momento, né? Ou não, às vezes eu sei, às vezes a pessoa está estressada no consultório, tudo. Às vezes dá para a gente esperar e talvez não precise de uma medicação, e sim só mudanças nos hábitos de vida para tratar a hipertensão. Sim. Além dessa classificação em graus, tem os estágios também que a gente usa, que é quando a pessoa, além da pressão alta, ela já tem acometimento em algum órgão, ou tem alguns fatores de riscos Uhum. cardiovasculares, por exemplo. A pessoa é diabética, tem colesterol alto e fuma. Uhum. Aí vem com uma pressão no grau 1 ou grau 2, eu já estou mais atento. Diferente, por exemplo, você chegar para mim e falar assim, ó, minha pressão está 14 por 9. Mas o que que você tem a mais? Ah, eu não tenho nada, não tenho pressão alta, não fumo, não tenho mais nada. Bom, então eu já estou Uhum. mais tranquilo. Sim. Agora, numa outra situação que tem mais fatores de risco, ou já tem uma doença, eu já tive um infarto, e eu estou com a pressão 15 por 9. Perigosíssimo, né? Então, eu tenho que ser mais cuidadoso, atuar de forma mais rápida para controlar bem a pressão arterial. Doutor, minha avó foi no grau 3, então, porque acho que tava 18 por alguma coisa. A pressão dela passou um estresse mudando de casa e ficou com a pressão lá em cima. Aí acho que Uhum. eles vão fazer um tratamento mesmo pra acompanhar, porque é muito alta já, né? O grau 3 Sim, é um nível de pressórico estresse. de maior risco, né? É onde a pessoa está mais exposta a ter um evento agudo até devido a essa pressão. O Uhum, nível está muito elevado, ela pode ter um infarto, que às vezes pode causar uma rotura de uma pequena plaquinha de gordura que está no coração devido a essa pressão muito alta uhum. e causar um infarto. Às vezes o coração já não é tão capaz de bombear o sangue de forma adequada, a pressão está muito alta, ele não consegue fazer isso direito, acumula líquido no pulmão e causa o que a gente chama de edema agudo de pulmão, né? O acidente vascular encefálico também, se a pessoa... Então, esses níveis de pressão, geralmente a gente tem que atuar, E um coração principalmente mais nos idoso, idosos, né? né? Isso É. mesmo, doutor. Que é mais comum, né, na verdade, Uhum. É, ter sim. esses casos de Sim. hipertensão. Doutor, afeta diferente homem e mulher a hipertensão? Sim, de certa forma, sim. Nos homens, a hipertensão arterial ela é um pouco mais grave. Acaba acarretando
o fato do hipertenso ser do sexo masculino, ele tem maior risco cardiovascular, só pelo gênero, tá? Eu não sabia disso. É, mas dependendo de outras variáveis Sim. também, de tudo isso que eu expliquei, de outras doenças e do nível pressórico também associado, né? Mas talvez a principal diferença aí de homens e mulheres, porque hoje as mulheres não ficam mais em casa, assim, de um modo geral. Sim. Sempre tem uma atividade fora, tem outras obrigações, então tem atividades mais que geram mais estresse, que às vezes a mulher hoje talvez não tenha tanto tempo para também cuidar de ter bons hábitos, né? Uhum. E acaba se igualando um pouco mais aos homens, mas os homens ainda têm um risco cardiovascular mais Maior. elevado quando são hipertensos. Doutor, quais são os principais fatores que influenciam o desenvolvimento da RAS, né, que a gente pronuncia Faz ou RAS hipertensão ou arterial. hipertensão arterial? Que você já comentou de alguns, né, da ambiente que a gente vive hoje, enfim, atividade física e todos esses hábitos, mais alguns que você considera? Esses são os principais, né, e Sim. que são os mais frequentes, que eu já comentei, sobre os hábitos de vida das pessoas, né. Tem outros fatores também, a obesidade, eu não lembro se eu acabei falando ou não, mas a obesidade é um Uhum. fator importante. Tem algumas doenças que podem desencadear a hipertensão arterial, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, né. O que que é isso? A pessoa geralmente é uma pessoa que é mais acima do peso e que quando dorme ronca bastante. Uhum. E faz, períodos de pausas respiratórias, né, durante o sono. E a gente chama isso de apneia obstrutiva do sono. E ela aumenta o risco da pessoa desenvolver hipertensão arterial e Uhum. doença cardiovascular também, né. Sim. Problemas renais, né, pessoas que têm doenças renais, doenças crônicas, eh, que fazem uso, por exemplo, idosos, né, eles às vezes têm dor, problema em coluna, quadril, usam anti-inflamatórios para aliviar a dor. Então são Isso fatores também que não sabia. vão, assim, aumentando o risco Sim. de a pessoa desenvolver a hipertensão arterial, uma vez que ela tem já uma propensão para isso, ou até mesmo de descontrolar, né? A pessoa está com a pressão lá, tratando, tomando remedinho todos os dias, Uhum. e de repente começa a usar um anti-inflamatório, por exemplo, e aí a pressão descontrola totalmente. Muda tudo. Doutor, tem uma expressão que é bastante usada, a hipertensão do jaleco branco. Queria que o senhor explicasse pra gente um pouquinho. E isso é uma coisa muito frequente também, né? As pessoas ficam mais ansiosas, mais estressadas quando vão ao médico, com medo de descobrir alguma coisa, né? Uhum. Já vai E esperando, já né, vai, doutor? esperando, puxa, será que vai acontecer? O que que vai acontecer hoje, né? Sim. Todo mundo quer uma boa notícia, ninguém quer uma má notícia, É. né? E principalmente nos que são mais ansiosos, né? E médico já assusta, né, doutor? Já, Ter que ir já, médico cardiologista já. Infelizmente já é um Mas não deveria, viu? é um Porque tabu deveria ser aí. algo comum, né? as Sim. Um pessoas têm que check-up, perder enfim. esse medo, esse preconceito, que Sim. ninguém vai lá para procurar doença. Pelo Sim. contrário, Você né? vai para fazer um check-up, para Prevenir. prevenir, ou se tiver algum problema, você conseguir identificar esse problema e atuar Uhum. antes que Sim, traga um problema ainda exatamente. maior, né? Então, a hipertensão do jaleco branco é mais relacionado a isso, né? Essa ansiedade. Tem outra situação que é muito comum também, a hipertensão mascarada. Então, o que que é a hipertensão do jaleco branco? A pessoa chega lá, você vai medir a pressão, por estresse a pressão está alta. Mas chega em casa, faz as medidas em casa ou nos Tudo normal. ambientes Tá normal. cotidianos, a pressão está normal. Uhum, Então, ela não é hipertensa, não uhum. precisa de Foi medicamento. um pico. Um pico devido a uma situação de ansiedade. Uhum. A hipertensão mascarada é o contrário. A pessoa, no momento da consulta, por algum motivo, ela não ficou estressada, não está. Tá E a pressão está tranquilinha? normal. Só que em outras situações, das atividades no trabalho, onde for, ela tem picos de pressão. Então, essas duas situações, às vezes, são difíceis da gente diagnosticar da forma correta para Uhum. entender se é necessário ou não uma atuação com medicamento ou não, né? Mas são situações importantes, porque a hipertensão, na maioria das vezes, é silenciosa e essa, às vezes, oscilação da pressão pode trazer problemas também, né? Sim, eu ia te perguntar justamente sobre isso. A hipertensão, ela é considerada silenciosa, né? Mas existem alguns sintomas ou algum sintoma que pode alertar uma pessoa a essa relação com uma provável hipertensão? Sim. Isso é muito
variável de uma pessoa para outra, né, por assim, sensibilidade individual mesmo, limiar de dor, de sentir alguma coisa, isso é individual, né. Mas assim, o que é mais frequente é a pessoa sentir dor na região aqui da nuca, né, do pescoço aqui atrás, Uhum. sentir às vezes um peso, né, nessa região, às vezes a visão ficar um pouco embaralhada, sabe, Hum. ficar meio estranho. Tem algumas pessoas que sentem um pouquinho de tonturas, né, uma leve tontura, a cabeça fica Lembra meia uma labirintite? Será uma pode, enxaqueca? às vezes sim, É. algumas pessoas sim. Pode ter náuseas, né, um pouquinho Uhum. de ânsia de vômito, mas isso é muito, assim, Muito a gente relativo. não espera Uhum. o aparecimento desses Sim. sintomas, tá. Tem alguns estudos que já até mostraram, né, que alguns sintomas, eles aparecem e a pessoa acha que é a pressão alta e não tem nada a ver, a pressão está normal, Uhum. entendeu. E alguns desses sintomas que eu acabei de falar, né. Então realmente isso acaba enganando, por isso que não pode esperar, sabe? Você esperar aparecer algum sintoma para procurar um atendimento ou para avaliar se você tem pressão alta ou não é errado. E doutor, e com a sua vivência, o senhor acha que a incidência em jovens hipertensos está maior hoje? Tá. Tá. Isso, infelizmente, né, a gente sabe que vem ocorrendo. Eu acho que a geração atual, ela tem hábitos que não são tão bons, né, de um modo geral, eu tô falando, Uhum. não são todos, é óbvio. Então, devido ao que a gente tem de informação hoje, as mídias, celular, né, enfim, TV, né, quando eu era criança eu tinha uns Era 4 limitado. ou 5 canais de TV em casa, Doutor, hoje falando tem cento e poucos, de né. internet, eu lembro que eu tinha que esperar meia-noite e discar. A Rafa não é dessa época, mas o Ti é. É, Eu Você não tinha que peguei esperar isso. meia-noite, porque aí contava, era mais barato, então você ficava pouquíssimo, assim, porque no outro dia você tinha que ir pra escola ainda, né. Então hoje é tudo na nossa mão, né, livre acesso. isso acaba gerando o quê? As pessoas, os jovens ficam mais ansiosos, eles ficam mais estressados, Uhum. eles não têm um relacionamento, assim, com pessoal, né, Sim. relacionamento com muita gente, fica um mundo um pouco mais restrito e mais, vamos dizer, um pouco mais Às escondido, vezes tá né, do um pouco lado, você mais manda um WhatsApp, né, doutor? Né, então. E Rafa? aí, até se você for ver, pelo menos eu sou dessa geração de hoje, né, na verdade. Mas se você for ver, às vezes a gente pega pra sair com os nossos amigos. A gente não vai sair pra jogar alguma coisa que vai ficar lá só fazendo atividade física. No É, meio disso vai ter algum hábito que não vai ser saudável ali no meio. uhum, Vai estar tomando alguma coisa ou vai estar comendo alguma Uhum. coisa que não é muito saudável. Então, hoje até esses mínimos encontros, eu acho que antes era menos frequente. com Esse tipo, era certeza. mais assim: "Ah, vamos sair pra jogar uma bola", ou "Ah, Uhum. vamos sair pra, não sei, brincar na rua", em algum momento. Eu não faço isso, por Ah, eu já exemplo. brinquei muito. E tem a questão de segurança também, Sim, né, como que muito. um É, pai e uma mãe vai deixar um filho ficar brincando na rua com ele, pode ser atropelado, É, assaltado, sequestrado, enfim. exatamente. Então tem toda essa questão também, então não estou falando que é uma culpa dos jovens, mas que a nossa contribui, né. sociedade, a evolução foi ocorrendo e os hábitos de vida mudaram, Eu né. lembro, doutor, que até na minha época, que não faz tanto tempo, também não sou tão velha, eu lembro que eu brincava na rua e não tinha essa É, preocupação, se bem que eu exato. morei numa cidade pequena, mas mesmo assim, hoje, em cidade pequena, você já não tem essa liberdade. Mas se você for pensar, Já Marília não é uma cidade, assim, gigante, mas ainda assim mas ainda tem a assim tem Cidade vários preocupação, metropolita, vícios, é. né. sim. E com isso, né, com essas mudanças de hábitos, vem o que eu estava falando, estresse, ansiedade, obesidade, os fast food, vem, né, os hábitos inadequados, Uhum. o consumo maior de sal, né. Os jovens hoje eles começam a fumar, né, Muito muito cedo. Muito cedo. cedo, bebida alcoólica também, então tudo isso acaba influenciando Sim. para que se tornem hipertensos mais novos, né. Não é frequente, né, o mais frequente da hipertensão arterial é 40 anos, 50, que é o mais comum. Mas nos jovens pode aparecer por esses motivos, ou às vezes pode aparecer por uma coisa que a gente chama de hipertensão secundária, né, aí esse jovem ele tem uma outra doença que está levando à hipertensão arterial, aí já é uma coisa um pouco mais grave, Sim. diferente do que a gente estava conversando até agora. Uhum. A gente comentou sobre o tabaco, né, sobre fumar, enfim, tudo Uhum. isso. Quais são os riscos específicos, assim, que o tabaco
entra aí para falar sobre a hipertensão. Quais são os riscos do tabaco, do tabagismo? Sim, o cigarro, né, a nicotina, ela provoca no sistema cardiovascular uma atividade inflamatória. O nosso sistema cardiovascular, quando eu falo cardiovascular, é coração, as artérias, as veias, né? E o tabaco ele vai atuar principalmente nas artérias, na parede dos vasos sanguíneos, né? Promovendo essa inflamação, e isso é um processo crônico a longo prazo, e com o tempo as artérias elas vão perdendo a capacidade de se dilatar e de contrair, né? Que é uma capacidade, as nossas artérias elas são bem elásticas, né? E dessa forma, os vasos eles vão se adaptando às nossas necessidades e mantendo a pressão no 12/8. À medida que a pressão vai ficando mais, desculpe, os vasos, né, as artérias vão ficando mais enrijecidas, vão perdendo essa capacidade elástica. Isso é a idade, doutor? Isso Essa ocorre, elasticidade? isso ocorre com a idade, né? Essa perda, Uhum, e o tabagismo pode pode. acelerar esse processo, né? Uhum. Então, o tabagismo acaba acelerando esse processo inflamatório na parede dos vasos e diminuindo essa capacidade e diminuindo a capacidade de um indivíduo em controlar a sua pressão. Sim. Então, se ele já tiver uma predisposição genética a ser hipertenso e se tiver outros fatores além do tabagismo que levam ele, contribuem para a hipertensão, ele vai desenvolver mais cedo ou mais tarde a hipertensão. Doutor, falando um pouquinho agora do cigarro eletrônico, que tá na moda, né? O famoso pod. É pod que pronuncia, Pode né? vape. Pod, vape. E essa geração mais nova acha que é livre de consequências, né? A questão do vape. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. O vape, ele é nicotina, né? Ele não é... Nicotina. Tabaco, ele não tem. O vape é assim, ele é um dispositivo, né, que ele tem vários problemas o vape, tá? A indústria que produz, né, Só quis deixar mais para os jovens se sentirem mais. e no Na verdade, começo eles... ele veio como um alívio. Não como um alívio, veio como uma saída, na verdade. Pelo que eu já dei uma pesquisada também anteriormente, ele veio como uma saída para quem fuma, para fumantes de Isso que é pior, cigarro, né, enfim. doutor? Que era Eu para acho. ser como, tipo tem também chiclete, não tem De de nicotina. Esse eu não nicotina, sei. isso. Na minha cabeça era para ter sido isso, mas aí fugiu do controle. Exatamente. E na verdade ele é proibido, né? No Brasil Sim. não é permitido, né, a venda Mas a desses fiscalização dispositivos. não é Nossa, feita. Mas tem é o que mais tanto tem, né? vape, é o que mais tem, doutor. A indústria, né, do tabaco, eles quando lançaram esse produto, eles achavam que, e divulgaram isso, que ia produzir ou gerar menor risco do que o cigarro convencional, o cigarro normal. E não existe nenhum estudo científico que demonstrou isso. Pelo contrário, Uhum, tá? Porque esses vape, eles têm um dispositivo que tem a nicotina ali. uhum. Só que além da nicotina, tem vários outros produtos químicos que eles usam e que a gente não sabe se isso vai produzir algum outro dano ou não. De repente, cancerígeno, o que for. Uhum. Não existe essa resposta. E existem já relatos, né, estudo, tem um comunicado, né, um posicionamento da diretriz brasileira de cardiologia recente, do início desse ano, Uhum. sendo totalmente contra ao comércio, né, a liberação dos vapes. Porque não existe essa resposta desse benefício e, na verdade, pessoas que fumam cigarro normal e vão para o vape para tentar parar de fumar, eles passam a fumar os dois. Eles não deixam de fumar o cigarro e doutor. continuam e fumam o vape. Sim. Serviu de alívio. Eu acho que essa questão do vape foi uma jogada de marketing mesmo, para conquistar essa geração que veio. Porque eles acham legal. Não é nem porque de vício, talvez, pode viciar depois, a longo prazo, mas eu acho que na hora, para Eu meio acho que que chamar só- atenção, ser legal, ser o descolado da turma, para não ficar com cigarro tradicional, foi uma jogada vir com Mas hoje esse em dia, se dispositivo, você né? for parar pra ver, reparar, é muita gente que usa esse Muita vape. gente. Tem Assim, um já dado parou de estatístico. ficar. Os eu acho antigos continuam, meu avô e minha avó, por exemplo, eles continuam com o tradicional. Teve um aumento, eu não vou lembrar direito os números, mas teve um aumento de cerca de 5% de tabagismo entre os adolescentes quando surgiu o vape. Isso você pensa no Brasil inteiro, 5% é muito, Uhum. né? E um outro problema também, além
dos danos à saúde é que tem bateria, porque ele aquece, né? Então precisa de uma bateria Sim. para aquecer e gerar fumaça. E esses dispositivos chega uma hora que eles não dá para usar mais. Aí você tem que Trocar. jogar no lixo. Uhum. E aí, e o meio ambiente? Uhum. Imagine daqui 10 anos, Sim. daqui Porque é 20 muito. anos. É mais bateria que a gente não tem para onde E aos colocar. poucos, pelo menos esses dias eu escutei na rádio, eu acho, não lembro nem em qual rádio que foi, uma moça de 24 anos que estava com internada, quase assim, quase morrendo mesmo por conta do vape. Aí eu comecei a pensar que eu acho que por agora que a gente vai começar a ver mais essa incidência de casos de pessoas que se agravaram por conta do vape. Porque acho que já deu um período maior, né, que começou essa utilização, já deu um boom, Uhum. continuou, então não vai parar de ter problemas, porque ninguém parou, na verdade. Ainda não assustou, parece que ainda não assustou ninguém sobre. Tem alguns relatos já, alguns casos em países europeus, nos Estados Unidos, que é liberado, né? Nos Estados Unidos é liberado, de internação com uma síndrome respiratória aguda grave, que precisa de intubação, com ventilação mecânica na UTI e tudo, e pessoas que até evoluíram para óbito devido a isso. Tem já casos também de crianças que pegam o dispositivo e acaba ingerindo e acaba tendo uma intoxicação com o líquido, né, do Sim, dispositivo, sim, entendeu? caramba. Então tem várias coisas que realmente são bastante complicadas e que eu, como cardiologista, como médico, sou totalmente contra. Sou totalmente contra o cigarro, né? Nunca fumei. E a gente sabe o quanto o cigarro pode prejudicar a saúde, não só cardiovascular, mas com risco de câncer também, né? Sim. E esses vapes agora, eu acho que a gente corre o risco, se não tomar o cuidado necessário, de ter uma nova epidemia de tabagismo, Uhum. né? Como Já era tá muito, 30, né, 40 doutor? anos Sim. atrás, se a pessoa não fumasse, ela era até excluída, Da né, da vida sociedade. É esse o social, né? ponto. E se a gente não tomar esse cuidado, existe esse Nessas risco. festas jovens, por exemplo, eu acho que é muito. Acho que todo mundo tem que ter, senão é o excluído. É isso aí. Eu acho Existe a lei no Brasil, né? Mas você vai em qualquer lugar, às vezes um lugar um qualquer pouquinho mais lugar. aberto, ou às vezes até fechado. Eu já fui em lugar fechado que Fechado tinha fumaça. Eu também. falei, gente, da onde vem? Da Exatamente. onde vem isso? Eu queria dar um recadinho pra quem tá em casa agora sobre o Espaço Viver Bem. Pra quem não conhece, o Espaço Viver Bem é uma unidade da Unimed, uma unidade de serviço para beneficiário. E esse mês é lembrado no dia 31 de maio, o Dia Mundial do Tabaco. E o Espaço Viver Bem, para quem não conhece, ele tem um programa de combate ao tabagismo, aberto a todos os beneficiários que desejarem. O programa ele conta com orientações de diversos profissionais, ele conta com uma equipe multiprofissional muito capacitada que vai te acompanhar em todos os processos, tanto de orientação quanto de auxílio mesmo, para combater esse uso do tabaco. Então, se você conhece alguém, se você quer indicar o programa para alguém, ou se você quer participar também do programa, o link de inscrição vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, se você quiser ir pelo Instagram da Unimed, @unimedmarília.oficial, ele vai estar no link da bio também, para você acessar, fazer sua pré-inscrição e a partir daí passa por uma pré-seleção mesmo com a equipe do Espaço Viver Bem. Isso aí. O doutor, voltando então. A questão do fumo. Vou dar um exemplo. Meu namorado fuma, eu tenho contato com ele diariamente. Ele fuma. Expondo ele. Mas ele não fuma, amor. Você não fuma, Tá, tá eu tudo achei que você tava certo. dando um exemplo Não, real. não é real, é hipotético. E ele fuma de manhã, tarde e à noite. E eu tô ali do lado dele. Eu posso desenvolver essa pressão arterial? Ou Devido. alguma coisa respiratória por só conviver, mas não fumar? Sim, isso pode ocorrer, é o que a gente chama do fumante passivo, né? Uhum. Mas isso geralmente ocorre quando está em ambiente mais fechado, né? Em ambiente em que realmente a concentração de, Uhum. de fumaça é maior, né? É óbvio que quem fuma está inalando muito mais do que quem não fuma e está ao Sim. lado. Mas quem está ao lado também vai respirar e também vai inalar a fumaça que está ali e vai ter o contato com a nicotina, tudo, e pode desenvolver o mesmo processo de doenças, né, relacionadas ao tabaco, tanto cardiovascular como não. Respiratório. Doutor, e quem fuma mesmo e quem tá do lado, é a mesma, como é que eu posso dizer? A mesma intensidade? Não, Ou é não. menor? É menor. Um pouco menor, É mas menor. mesmo assim eu tô no risco. Sim. Porque não é só a fumaça, né? A fumaça que solta, por exemplo, é o que você puxa no cigarro, né? Enquanto Uhum. tá
fumando. porque no caso quem tá fumando faz os dois, né? É. Já é mais perigosérrimo. E já viram pessoas que têm hábito de fumar chama piteira, eu acho, não sei. Ah, eu sei É que um você faz o negocinho que cigarro não, e você coloca, encaixa de o pitar. cigarro e coloca na Eu já vi isso. É, eu já vi aquilo também. fica, assim, nojento, sabe, fica muito Aham. sujo, Pra que fica que só é para Porque ter fala, uma os ideia. antigos falavam, vou pitar, é isso. É isso Seria daí. isso. Mas o Volpitar acho que é só de fumar mesmo, vou fumar. É, É mas o eu acho que os Volpitar. mais Era antigos Aí surgiu faziam, essa né, doutor? piteira. É, E a piteira é pra quê? É só pra não encostar a boca? eu acho que sim, não sei. Ah, tá, agora eu entendi o que que é. Eu tava confundindo com aquele cigarrinho que você faz mesmo. Como é que é o nome? Não. É cigarro de palha, De né, palha, né? Doutor, o que que é hipertensão secundária? Você falou dos níveis, é aquilo? Dos níveis que você explicou no Não, a começo? secundária é quando ela é realmente secundária a algum outro problema. Eu já dei um exemplo, Ah, né? tá. Porque a hipertensão, a grande maioria das vezes, ela é hipertensão arterial sistêmica. Ela é uma coisa herdada e que acaba desenvolvendo pelos hábitos e ambiente. Isso é o mais comum. Sim. A hipertensão secundária, ela é bem mais rara, né? Felizmente. Mas geralmente ela é mais grave, porque os níveis pressóricos geralmente são bem mais elevados e de mais difíceis controle, né? De a gente conseguir controlar. Então, a apneia do sono é uma coisa que causa uma hipertensão secundária à apneia do sono. Uhum. Tem outras doenças, né? Doenças renais, tem uma doença que chama feocromocitoma, eh, tem doenças endócrinas, né? Hipotireoidismo, sim? Hipotireoidismo. Então, tem algumas outras doenças que podem levar à hipertensão. Aí, o diagnóstico geralmente é um pouco mais difícil, mas geralmente como que ela se apresenta, né? Quem que a gente desconfia que essa hipertensão é secundária e que não é o que a gente tem mais habitualmente? É quando aparece principalmente em jovens, pessoas com menos de 40 anos ou mais jovens ainda. É quando aparecem, assim, com níveis muito elevados, tipo a pressão, a pessoa nunca teve nada e de repente começa a ter uma pressão 20/12, 24/12. Quando aparece essa hipertensão em níveis elevados, a gente entra com medicação, está com 3, 4 medicamentos e não consegue controlar a pressão, aí a gente começa a pensar nessa hipertensão secundária e vai para a investigação. Aí dependendo de sinais, sintomas e alterações no exame físico ou de alguns exames que a gente pede de rotina, a gente vai suspeitar de alguma causa que está levando essa hipertensão e vai tratar essa causa e quando você consegue realizar o diagnóstico e o tratamento de forma eficaz, a pressão fica mais controlada ou às vezes até desaparece em alguns casos. No geral, todo mundo tem que controlar a pressão, né? Tá de olho medindo, vendo como tá. Mas eu perguntei de outras doenças que podem acarretar, porque eu tenho hipotireoidismo Uhum. e eu nunca me liguei nisso. Na verdade, eu acho que meu endócrino já até falou disso pra mim, e agora eu tô relembrando. E eu Aham. nunca faço nada com a minha pressão. E eu tenho na família pessoas. Meu avô tinha Doenças. hipertensão, morreu Uhum. devido a algumas outras questões, mas sim, complicações, mas teve, assim, casos extremos de hipertensão. Minha mãe também já teve. Atualmente toma remédio pra isso. Nunca Pra mais controlar. nunca mais fugiu, né, do controle, mas ela toma justamente pra isso, pra Perfeito. controlar. Doutor, quando foge do controle, o que acontece? Volta tudo de uma vez? É mais intenso ou é os mesmos sintomas? Porque você já tá controlando, né? Aí você para, de uma hora para outra, para de tomar a medicação. Ele volta mais forte. Isso é muito perigoso, né? A hipertensão arterial é uma doença crônica, né? E Quem que, toma desculpa interromper, quem toma remédio pra hipertensão pode parar de tomar, aliás? então, não deve, Não deve, não tá. deve. A não ser que seja por orientação do seu médico, Sim, né? sim. Mas a hipertensão arterial, por ser uma doença crônica, ela é para sempre. Uhum. A não ser que mude radicalmente aquilo que eu falei no início, os Sim. hábitos, perde peso e tudo mais. Mas geralmente ela é para sempre. Então não deve parar de tomar um remédio. Agora, quando que a gente pensa em diminuir a dose de um medicamento ou até mesmo suspender o medicamento? Porque isso às vezes acontece. A vida da gente é muito dinâmica e as coisas vão mudando e a gente vai Uhum. envelhecendo, às vezes o nosso metabolismo vai mudando, enfim, tem vários fatores que influenciam no controle da pressão
e que em algum momento, às vezes, a gente precisa reduzir Adequar. uma medicação ou Suspender. suspender mesmo. Às vezes a pessoa tomava 3 medicamentos e passa a tomar 1 ou 2. Então, por isso que quem Por conta tem dos hábitos, né, doutor? é, Começa a controlar de sim, vez. sim. E por isso que tem que fazer um acompanhamento regular. Não pode Uhum. ir só quando sentir alguma coisa Uhum. ou ir a cada 5 anos. Dependendo do caso, a cada 6 meses ou uma vez por ano, né? Depende de cada paciente. Mas nunca ninguém deve parar de tomar um remédio por Sentir conta própria. vontade. É. Ah, não estou sentindo É, nada, tá tudo Aí minha a bem. pressão pressão está não subiu 12 por mais. Faz 8, tempo que ela tá 12 por então 8, eu né? vou Sempre parar de tomando tomar um remédio. remédio. Aí a Por que pressão vai será que ela subir. tava 12/8 sempre? É, exatamente. Doutor, falando um pouquinho de alimentação. A dieta tem um papel significativo nessa questão da hipertensão? Ah, fundamental, né? Dieta, exercício, né? Os bons hábitos, né? Mas a alimentação, assim, o que está mais relacionado com o aumento da pressão é o sal, né? Existe algumas diferenças na literatura em relação ao quanto a gente pode consumir de sal por dia. Alguns falam 2 gramas por dia, outros 3, até 5 pode, então tem algumas diferenças. Mas Uhum. uma dica prática, porque é difícil você mensurar isso, né? Uma dica prática: use o sal o mínimo necessário, entendeu? É o Uhum. suficiente para temperar a sua comida. Sim. O saleiro em cima da mesa não deve usar, Meu entendeu? filho Você ama não sal. deve usar. Ele vai lá Então, e come o sal puro. então a dieta Acredito. hipossódica, ela pode ajudar, né, no controle da pressão e ela reduz realmente, só por isso já reduz o nível pressórico. É como se fosse um remédio, né? Você Uhum. diminui o sal, diminui os níveis da pressão. O potássio é o contrário, a gente tem que ter uma dieta mais rica em potássio, né? Alimentos como laranja, tomate, banana, feijão, peixe, são alimentos que têm potássio. Então a gente também deve ingerir consumir esses alimentos com uma certa frequência para manter os níveis adequados e também ajuda no controle da pressão. E doce. Os carboidratos, né, doce, eles não influenciam diretamente na Hum, pressão. São Uhum. mais esses dois, o sódio e o potássio, uhum. e gorduras, né? Frituras, Sim. gorduras, de um modo geral, também influenciam. E lembrar que isso é importante, hein? O sódio não é só o sal. Hoje o que mais tem é alimentos embutidos, né? Esses Uhum. alimentos industrializados. E Ultraprocessados. tem sódio lá, À vontade. tem A Deus dará. bastante, né? Refrigerante também, né? Refrigerante Também, Refrigerante também. também. principalmente os diets, né? Eles têm bastante Exatamente, sódio. doutor. Eu vi isso Ah, ontem. No almoço dos médicos, eu peguei uma Coca-Cola, a light e a normal. E eu vi a quantidade de sódio a mais. Ela tem 13, a normal, e a light tem 48, uma coisa assim. É Eu falei, bastante. gente, mas nossa. que diferença absurda. Então a Eu não gente. gosto muito de refrigerante, não tenho hábito, né? Mas de vez em Aham. quando eu tomo, é Sim, gostoso, né? Quem não gosta de uma pode coca negar, né? geladinha, Geladinho né? de vidro ainda. E quando eu tomo sempre normal. É lógico, quem tem diabetes não pode, Sim. né? Mas eu Aham. não tenho, então quando Eu eu sempre tomei tomo o normal também. refrigerante Aí o normal. meu noivo agora fica falando: não, tem que tomar 0, tem que tomar 0. Eu falo, E às vezes é até pior, tá vendo? De nada a ver. sódio. Nada a ver, mas eu não tomo. Eu queria falar do consumo de álcool. A gente já falou que também é um influenciador. O doutor explicou sobre o tabagismo, né? A questão de inflamação. E o álcool, o que ele influencia? O álcool é uma substância estimulante, né? E como qualquer substância estimulante, ela pode causar também descontrole ou elevação dos Hum, níveis pressóricos, né? A bebida alcoólica, ela não é que ela não deve, a pessoa não deve consumir de forma alguma. O que tem que existir é um bom senso, uma moderação, né? sim. Então eu sempre falo para os meus pacientes, né? As pessoas gostam às vezes de tomar uma Uhum. cervejinha, tomar uma taça de vinho, né? Tem que ter moderação. Não beba todos os dias, tá? Porque senão você vai aumentando cada vez mais a necessidade de. Hum, Você precisa de uma Exatamente. quantidade maior para se satisfazer, né? Haja Então, fígado, né, não doutor? beba todos os dias e quando for beber, consumir a bebida alcoólica com moderação, moderação. né? O vinho, né, que se fala, o vinho tem um efeito benéfico, tudo, realmente tem, porque o vinho, ele é feito pela uva, né, e tem uma substância que chama flavonoide. Esses flavonoides, eles têm uma capacidade, uma atividade anti-inflamatória muito boa. Hum. E lembra que eu falei dos vasos que tem Uhum. processo inflamatório? Então, ela ajuda nisso, né? Uhum. Mas se for tomar vinho, não tomar todos os dias e com moderação. Mas quer o efeito do,
do flavonoide, consome suco de uva integral. Uhum. Não tem o álcool Sim. e Sim. tem a substância flavonoide da uva, né? Então, é Age isso. da mesma forma como É, anti-inflamatório. então, bebida alcoólica, eu acho que, assim, se for usar, é sempre com moderação e não Sim. usar diariamente, né? Doutor, voltando um pouquinho na questão da alimentação. Se eu ver que uma pessoa tá com a pressão alta, a pressão baixa, tem algum alimento específico que eu possa oferecer para melhorar e ajudar ela? Ou não é recomendado? Ah, eu tô com a pressão alta. Dá alguma coisa? Não dá nada? Espera? Não, Leva não. pro médico? Não existe um alimento que vai ajudar a baixar a pressão ou, se tiver baixa, aumentar a Tem pressão, aquilo né? de, eu não sei pra que É. serve, ergue a perna, põe Sal na sal embaixo da língua, língua. é pra Tem essa, por isso que É. eu pressão baixa, né? perguntei. A Por isso que eu questão do perguntei. sal embaixo da língua não deve ser Não feito, deve porque também. muitas pessoas fazem isso e sem medir a pressão. Uhum, no Às achismo. vezes ela acha que está com a pressão baixa e, na E verdade, está com a pressão pressão alta alta. e coloca o sal. Aí dá o efeito Então, se reverse. a pessoa estiver passando mal, sentindo mal, e a suspeita é de pressão baixa, porque está com moleza, sensação que vai desmaiar, tudo, a conduta é colocar essa pessoa deitada num lugar confortável, levantar um pouquinho as pernas, se tiver algum aparelho para medir a pressão, verificar a pressão, e aí sim tomar uma conduta em relação a procurar um atendimento ou não, né? Doutor, quais são os desafios hoje na hipertensão em idosos? Os idosos hoje, assim, a Eu acho gente eles mais resistentes, doutor. O meu avô, por exemplo, a minha avó. Resistentes à é, mudança. Eu Há passei muito por isso mudanças. com o meu avô. Muito mesmo, Exatamente. assim, nessa questão. Ele sempre teve pressão alta, sempre uhum, teve, nunca tratou, nunca cuidou. E meu avô passou, coitado, eu falo que ele foi para-raio, porque ele passou por todas as doenças que surgiram, assim, de quando eu nasci. H1N1, Covid teve, acho que 2 vezes, passou dengue, muitas teve coisas tudo. assim. Teve tudo. Infartou nesse meio tempo, foi bem conturbado. E antes dele falecer, ele estava, assim, com a pressão totalmente descontrolada, tomando milhões de medicações, né. Mas, assim, sempre muito resistência à mudança de hábito, É. de assim, bem mude um hábito mesmo. Zero atividade física, zero alimentação adequada, só quando estava assim, sempre Uhum. teve a diabetes totalmente descontrolada também, controlada só com remédio, claro. Mas sempre teve essa dificuldade de mudar realmente, assim, parece que só porque a gente falava, ele não ia fazer. São mais Não, porque você resistentes, cobra, "Ai, exatamente. não vou fazer, não vou fazer, não preciso disso". Os idosos hoje também têm diferenças, né? Hoje, às vezes, você atende um idoso, né, de 80 anos e que está totalmente frágil, emagrecido, numa cadeira de rodas, né? E tem idoso de 80 anos que Que está tá firme. caminhando, pedalando, alguns Exatamente. pulando de paraquedas, né? Então a gente tem que individualizar, né, o Sim. idoso que a gente recebe, que a gente tem o contato. Uhum. Existe essa questão de resistência, né, a mudanças de hábitos, existe a questão de entender que a hipertensão é uma doença assintomática e que não pode simplesmente alegar: "Eu não estou sentindo nada, a minha pressão 16/9 sempre foi normal para mim", né. Eu escuto isso quase que diariamente no consultório, e principalmente dos idosos, né. Então o papel do médico é tentar esclarecer o que é a doença, né, o que ela pode causar, Sim. em relação aos sintomas também, que não adianta esperar, e qual que é o principal objetivo da gente atingir um nível de pressão adequada. Tem uma característica no idoso que às vezes a gente não precisa abaixar tanto a pressão, porque às vezes se você abaixar para o 12/8, assim, ele não vai ficar bem. Então, no idoso, dependendo da idade, dependendo da pessoa, se é um idoso que não tem, por exemplo, problema renal, não teve infarto, não teve AVC, nunca teve nada assim, eu posso tolerar até um 14/8, 14,5/8, que tá tudo bem, né? Uhum. Uhum. É seguro para essa pessoa, né? Mas o papel nosso, né, não só para os idosos, mas para todos, é tentar esclarecer direitinho o que é a doença, o que Uhum. é essa doença e a importância dela, e conseguir trazer para junto da gente Sim. para não ocorrer isso, né, que Sim. você citou como exemplo de ficar com tudo descontrolado, né? Sim. Isso não é bom. Que vai agravando, né, Uhum. você começa com uma coisinha que você sabe que tem e não trata e
vai piorando, né? Ainda mais com resistência, tudo piora. A importância do diagnóstico precoce, né, doutor? A Sim. gente Sim, bate sim. muito nessa tecla aqui, Em tudo, né? em todas É. as questões. No, Todas Eu as doenças. a fiquei gente teve podcast de autismo, de várias sobre outras obesidade, obesidade. sedentarismo. E é sempre essa tecla que a gente bate. Uhum. Diagnóstico precoce. Aí já, Isso aí. já muda tudo, né, a linha. E conscientização, né? Entender da importância. Para isso, você precisa ir atrás e saber pelo que você está passando, na verdade. Eu fiquei com um pouco de dúvida na questão do sono. E eu até tinha colocado para eu perguntar como que o sono interfere na pressão. Bom, a Ou a falta qualidade dele, né, doutor? você ter uma boa qualidade de sono, né? Acho que todos nós já tivemos uma noite que a gente não dormiu bem por algum motivo. Uhum. Como que fica o nosso dia, né, no dia seguinte, sim. né? Fica tudo mais difícil, né? Você está cansado, o seu raciocínio fica mais lento, você fica mais ansioso, mais estressado, né? Então, você ter uma boa qualidade de sono vai melhorar a sua qualidade de vida, vai diminuir a sua situações de ansiedade, de estresse e tudo mais, você vai conseguir se recuperar. Então, você ter um sono restaurador, né, reparador, é importante para todos nós, né? E para tudo. E para hipertensão é a mesma coisa, né? Uhum. Então, você vai se sentir melhor porque você dormiu bem, está descansado. Independente, cada um tem a sua necessidade, né? 4 horas, 6 horas, 8 Sim. Isso que eu ia horas, né? perguntar, 8 horas de É. sono é o ideal? Para as crianças, Pra quem é mãe, não. adolescentes, para quem é mãe não Não existe, né? existe. Eu Mas falei pros- esses dias, doutor, eu preciso um dia dormir até meio-dia. É de final de semana, às 7 horas da manhã, 7h30 ele acorda. Já tá no pique de É, isso aí. 220. Meu Deus, é muita loucura. A pressão, os níveis da pressão. Exatamente. Ô, doutor, quais são os sinais de alerta pra gente detectar uma crise mesmo hipertensiva? É o mesmo sinal da nuca? Da dor na nuca? Esse é um dos sinais, né? Um sinal de alerta é dor na nuca, uma forte dor de cabeça, né? Uhum. Tonturas, né? Ou já alguma coisa mais, por exemplo, a pessoa até sentir falta de ar, porque devido à pressão muito alta já está congestionando os pulmões. Uhum. Ou sentir a angina, né? Que a gente fala que é a dor no peito, a pressão muito alta pode causar angina Uhum. em pessoas que têm já uma plaquinha de gordura lá obstruindo as coronárias. Então, quando você apresenta um sinal mais importante, Eu né? lembrei agora, doutor, E- do podcast do Moro. Porque eu fiz essa pergunta. Coração dói, doutor? E realmente dói, né? Que o senhor acabou citando aí, que dói na crise. É isso Então aí. tem esse mito, né? Que coração não dói. Coração vai doer na hora que você tiver que morrer. A resposta que a gente dá no consultório é assim: você conhece alguém que já teve infarto? Hum. Ah, conheço. Ele teve dor no peito? Teve. Porque Então. teve infarto. Foi o coração que doeu, Foi o né? coração que doeu. Exatamente. Coração é um músculo, né? Aham. Então, um músculo que não está sendo nutrido, ele vai sofrer o que a gente chama de isquemia e o Uhum. reflexo nosso, É a dor. a sensibilidade é a dor, né? Uhum. Doutor, como que a genética influencia para quem a predisposição à hipertensão e quais seriam os caminhos para quem sabe que tem essa genética? No meu caso, tenho. A hipertensão é uma doença que não tem, fala assim, a pessoa tem pressão alta por causa disso, né? Ela envolve São aqueles vários fatores que a que gente eu falei. comentou. E a genética é o seguinte, a pessoa herdou isso, né? É uma doença hereditária, né? Ela herdou uma alteração genética, uma alteração em um gene que torna ela mais propensa a ter a hipertensão ou não, Uhum. né? Uhum. E então quem tem casos na família de hipertensão tem que ficar mais atento, Ainda mais porque manter tem os mais hábitos chance. saudáveis. Porque a gente não sabe se essa pessoa herdou ou não esse gene, né? Então, você corrigir o que dá para você corrigir, né? Para você manter os hábitos saudáveis, tudo, enfim, as outras situações que podem causar elevação de pressão. Porque mesmo se você herdou e você vai desenvolver a doença, a hipertensão em algum momento, se você conseguir corrigir o restante, você vai retardar isso. Você vai se tornar hipertenso com 55, 60 anos. Uhum. Se você herdou geneticamente esse gene e você tem maus hábitos, você fuma, você bebe, você não faz exercício, está bem acima do peso, é estressado, com menos de 40 anos você vai desenvolver a hipertensão, entendeu? Sim. Na pandemia do Covid-19, ela afetou os fumantes e ex-fumantes, né?
É mais grave para hipertensão? É um fator de risco mais agravante você ter pego Covid sendo hipertenso? Na fase da doença aguda, você pode ter algumas complicações, dependendo do grau da atividade inflamatória que o Covid, Uhum. que aquela pessoa teve devido ao Covid, né? E toda essa atividade inflamatória pode levar a um descontrole da pressão e levar a outras complicações também. Uhum. Mas agora falar que quem teve o Covid tem mais risco de desenvolver a hipertensão arterial, isso a gente não tem essa resposta Sim. ainda, né? Mas provavelmente não, né? Mas sim, pessoas que com a pandemia, talvez nem pelo Covid mesmo, por toda a situação que a pandemia Uhum. causou no mundo inteiro, gerou no mundo inteiro, né? E as pessoas ficaram, né, Dos avessos, nos né, doutor? avessos, é. E isso, para quem já tinha uma tendência a desenvolver hipertensão, acabou Muito mais estressado. desenvolvendo. Quem era hipertenso e tomava medicamento e estava tudo bem controladinho, acabou descontrolando. A gente precisou aumentar a medicação. Então, Uhum. realmente, Deu uma toda agravada. a situação que a pandemia provocou, né? Tudo que envolve a pandemia, né? Realmente causou não só hipertensão, né? Uhum. Aumentou doença cardiovascular, infarto, AVC, né? Sim, Também devido a tudo os isso. agravantes, né? Eu queria perguntar se o senhor tem algum recado para deixar para alguém que sobre a importância de monitorar a pressão, enfim, de estar atento a todos esses sinais. Se quiser deixar um recadinho para quem está assistindo, se quiser trazer algum dado importante sobre, para dar uma conscientizada Seu maior aí espaço, ainda. doutor. Fique à vontade. Bom, sem querer ser repetitivo, né? Mas Imagina. talvez destacar alguns pontos que são realmente fundamentais, Por né? favor. Eh, Primeiro, assim, é importante, independente de qualquer doença, a gente sempre tentar ter bons hábitos de vida, né? Uhum. Procurar ter uma vida saudável, não só para doenças cardiovasculares, mas para todas as outras doenças. E na hipertensão arterial isso não é diferente, né? E como a gente já deixou bem claro, isso, assim, tem um peso Sim. grande, né? Importante na doença, da hipertensão arterial. E um outro, acho uma coisa que é fundamental também é não esperar aparecer sintomas para saber se você é hipertenso ou não e para saber se a sua pressão está controlada ou não para quem já toma remédio, né? Uhum. Tem que verificar a pressão. A única forma da gente saber se a pressão está normal ou não é medindo, né? Então tem que medir para ver se a pressão está E com normal ou não. frequência, né? É, Para ter esse dado todo dia. Não todo com dia certeza. necessariamente, mas Sim, para. controlar É. mesmo, né? E uma informação importante também, acho que talvez para encerrar, eu acabei esquecendo de falar durante a nossa conversa, que foi muito gostosa, por sinal, foi Bom. muito Valeu, doutor. bem à vontade, né? É medir corretamente a pressão, tá? Então, como medir a pressão, né? A gente tem que estar num ambiente tranquilo, né? Uma sala tranquila, sem barulho, sem ruídos, né? Eh, Você tem que se acomodar bem, né? Sentar adequadamente, colocar o seu braço em cima da mesa, as pernas, não ficar com as pernas dobradas, sempre ficar com as pernas, os 2 pés apoiados no Sim. chão. Aham. Uhum. Antes de medir, você também não deve ter consumido café, bebida alcoólica, fumar, não ter almoçado e já aí medir a Uhum. pressão. Então são medidas, que Hum. fazem a Que diferença interferem, e né, você doutor? Isso medir é muito bom corretamente, né. falar, porque muitas vezes a gente mede errado, né? É. Eh, usar o dispositivo, né, aparelho que é mais recomendado são esses de braço, não os de pulso, tá. Uhum. Esses de pulso, eles medem de uma forma muito errônea, a maioria das vezes. Os de braço, eles medem mais precisamente, tá. Pode ser o aparelho digital, sim, desde que seja aqui no braço. Uhum. E sempre que for medir, tem que descansar uns 3 minutos, 5 minutos antes de medir. E medir 2 ou 3 vezes e fazer uma média dessas medidas, tá. Uhum. Então é importante, então, medir a pressão e da forma correta para fazer um diagnóstico de hipertensão ou para saber se a sua pressão arterial está bem controlada durante o tratamento. Doutor, e tem aqueles relógios também, né? Então, eles erram. Não dá pra Sim, confiar naquele relógio sim. digital, Por que ele enquanto já ainda não. mede pelo pulso. Eu sempre falo que esses dispositivos eles servem como um auxílio, Uhum. mas a gente não pode tomar uma conduta
baseado nessa medida, Sim, tá? só para Tem um que medir alertinha com um ali, né? aparelho que, mediu no relógio, puxa, minha pressão está Uhum, alta, vai confirmar e medir da forma correta, sim. Sim. entendeu? Doutor, um jogo, um bate-bola agora, né? Uma viagem. Uma viagem que eu fiz recentemente foi para a Itália, um país maravilhoso, adorei muito. Ah, mesmo que a Nádia, né? A Nádia Também. citou a mesma coisa no Sim. podcast anterior, Itália. Uma série ou um filme? Eu sou bem eclético, Medicina. sabe? Cardiologia. Não, isso não. Eu gosto de filmes de ação, filmes românticos, séries também. Eu gosto bastante de vários tipos de séries. Doutor, e no tempo livre, o que que o senhor costuma fazer? O senhor tem algum tempo livre? Tenho. Eu sempre procurei me cuidar Tem bastante, que né? ter, né, doutor? Eu sempre gostei de praticar esporte, né? Uhum. Eu joguei futebol a minha vida Ai, inteira. que legal. De vez em quando eu jogo um pouquinho ainda. Aham. Mas eu gosto de correr, faço academia para fortalecimento muscular. E gosto muito de sair com os amigos, né? Ai, De delícia. sair, se distrair, fazer reuniões em casa com familiares ou Delícia. amigos. Então, Eu gosto eu bastante sou uma também. pessoa que eu Tô gosto mais em de casa do que barzinho agora. Cheguei numa agregar as fase, pessoas também. tá todo Eu mundo acho bem junto e legal. unido, Trazer né, mais gente doutor? pra perto? Então é isso, doutor. A gente queria agradecer sua presença. Foi um prazer receber o senhor aqui. E eu falo em nome da Unimed Marília mesmo. Muito obrigada, viu? Tá bom, eu que agradeço a Foi oportunidade uma de honra estar aqui. aprender muito mais. Acredito que passar Exatamente. muito mais conhecimento para quem tá assistindo Várias também. informações. E Isso aí. aproveito para parabenizar toda a diretoria, todos os, os profissionais, né, envolvidos, né, que trabalham na Unimed. Eu acho Uhum. que a gente hoje é uma cooperativa bem forte, né, e bem Sim. atuante dentro da Sim. cidade. Uhum. E eu achei esse espaço aqui, esse momento com vocês muito bom, muito agradável, né? Bom. Que bom. E eu acho que as informações que a gente procurou trazer aqui para população, né, para quem vai Informações assistir, eu acho que importantíssimas. são importantes e, enfim, eu sempre estarei à disposição Fica quando aberto vocês para voltar. precisarem, viu? Exatamente. Novas Fica vezes. aberta Tá o joia. convite Mais aí. vezes. Mais Obrigado. vezes. Obrigada, viu, doutor? Imagina. Bom, eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje e aproveitado as informações trazidas pelo cardiologista da Unimed Marília, Alexandre Rodrigues. E não se esqueça de seguir nosso canal no YouTube, ativar o sininho e nos seguir nas nossas redes sociais. Obrigada pela parceria de sempre, Rafa. Obrigada, Thay, e até mais.